Então, pessoal, hoje a gente vai tirar a dúvida do Gabriel, lá de Caraguatatuba, São Paulo. Então, ele tem um problema aqui, que é o exercício 7 da página 86 do livro dele, de referência, e diz o seguinte: o sistema abaixo é possível e determinado. Calcule o valor de n no sistema. Então, esse aqui é uma parte da matéria de resolução de sistemas que a gente chama de discussão de sistemas. Então, eu fiz aqui um resumo que eu vou explicar. Então, o primeiro tipo de sistema que a gente tem é o SPD, que é um sistema possível e determinado. Qual que é a condição? A condição é que o determinante da matriz principal seja diferente de zero. Então, toda vez que eu tiver o determinante da matriz principal diferente de zero, eu tenho um SPD. O que caracteriza um sistema possível ou determinado? É solução única, tem uma única solução. Um sistema também pode ser um SPI, sistema possível indeterminado. Quando que isso vai acontecer? Quando todos os determinantes relacionados às matrizes forem iguais a zero. O D principal vai ser igual a zero, o dx vai ser igual a zero, o dy vai ser igual a zero. Daqui a pouco eu explico o que é o dx e o dy. E o que é o D. Qual a característica desse sistema possível indeterminado? Ele tem infinitas soluções. Tá? E o terceiro caso é quando o sistema é impossível, SI. Quando que isso vai acontecer? Quando D for igual a zero, o determinante principal igual a zero, e pelo menos ou o dx ou o dy ser diferente de zero. Tá? Pelo menos um deles ser diferente de zero. Qual que é a característica desse sistema impossível? Não tem solução. Tá? Então esse é um resumo da teoria. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, dado o sistema, aqui eu tenho duas variáveis, é um sisteminha de duas equações, então eu tenho x menos y igual a 1, 4x mais ny igual a 2. A primeira coisa que a gente vai fazer é transformar isso aqui em matriz. Tá? Então a gente vai chamar de matriz de coeficientes vezes uma matriz de variável igual a uma matriz de resposta. A matriz de coeficientes é 1, quando não tem nada aqui tem 1, né? Deixa eu colocar aqui em vermelho. 1. Aqui tem o menos 1. Menos 1. Aqui a gente tem o 4. Aqui a gente tem o m, que é justamente o que a gente está querendo. Então, m é um coeficiente numérico que a gente quer impor uma condição aqui para ele, para que o sistema dado seja possível e determinado. Aqui é uma matriz de variáveis, x, y, e aqui é a matriz de resultado 1 e 2. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o D, o determinante principal. O que é o determinante principal? É formado pelos coeficientes da matriz principal. Tá? Como é que eu calculo esse determinante? Diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, 1 vezes m dá m, menos diagonal secundária, 4 vezes menos 1. 4 vezes menos 1. Então, a gente chega à conclusão que o D é igual a m mais 4, porque menos com menos dá mais. Vamos guardar esse cara aqui. Já dá para eu concluir o problema, tá? Resolver. Mas, só para a gente treinar, saber quem que é o dx, quem que é o dy, a gente vai fazer aqui. Então, o meu dx vai ser igual. Tá, o que é o dx? Eu vou pegar a matriz de resultado e colocar no lugar dos coeficientes do x. Então, sai 1 e 4, entra 1 e 2. Fica o menos 1 e o m. Vou fazer a mesma coisa, diagonal principal, que é m, fazer direto aqui, menos a secundária. 2 vezes menos 1 dá menos 2, só que menos com menos dá mais, então mais 2. Ou seja, o meu dx é igual a m mais 2. Então está aqui o meu dx. O que é o meu dy? O meu dy
meu dy, vai ser, eu mantenho o coeficiente do x, 1 e 4, e no lugar do menos 1 e do n, eu coloco a matriz resultado. Então vai ser 1 e 2. Diagonal principal, 1 vezes 2, menos a secundária, 4 vezes 1, 4. Aqui a gente chega à conclusão que o meu dy é igual a menos 2. Matamos aqui todos os coeficientes. Então é assim que a gente calcula o t, o dx e o dy. Mas o que está pedindo? Está dizendo que o sistema ele é possível e determinado. Já está dizendo isso. Né? Então eu realmente não precisava calcular todos. Tá? Por quê? Para ser possível e determinado eu só tenho uma condição. A condição é que o d seja diferente de zero. É essa a nossa condição. Então o que eu vou fazer? Eu vou primeiro achar o meu apagador, que eu não sei onde está, está aqui. Primeiro achar o apagador que está aqui. Então eu vou pegar e vou apagar aqui, porque já está feito, e nem vou precisar mesmo. Eu vou impor aquela condição. Então condição para SPD. Condição para SPD. Qual é a condição? Que o D seja diferente de zero. Mas quem que é o D? D é o M mais 4. Então, M mais 4 tem que ser diferente de zero. É a minha condição. Aí eu resolvo essa equação. Então, isso aqui vai passar para lá, vai ficar M diferente de menos 4. Então, se o M for diferente de menos 4, eu tenho um sistema possível e determinado. Beleza? Então essa é a dúvida do exercício 7 da página 86. Valeu!